dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra para a nossa meditação nessa noite. Eu quero ler com vocês 3 textos que estão todos no Evangelho de Lucas. Então vamos abrir primeiro no capítulo 7, e eu vou ler do versículo 36 até o 50. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Um pouquinho mais adiante, irmãos, no capítulo 19, a partir do versículo 1. 19, 1, até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora atrás, lá no capítulo 4, o versículo 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Irmãos, é coisa impressionante nós estudarmos os evangelhos na perspectiva do ministério de Jesus. Que ministério intenso! Ministério de 24 horas. Andava por todas as cidades, por todas as aldeias, atravessava mares, exercendo o seu curto ministério. Junto com ele, aqueles que seriam a extensão do seu ministério, aqueles que seriam os seus discípulos no sentido real da palavra. Jesus sabia que ia aos céus, mas ele iria deixar alguém que fizesse o que ele estava fazendo. Era uma escola intensa, com aqueles homens todos os dias, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de rua em rua, Jesus pregando, Jesus curando, Jesus exercendo o seu ministério. Mas me chama a atenção, nessa perspectiva do ministério de Jesus, que nesse seu ministério profícuo, ele entrou em várias casas. Ele entrou em várias casas. E eu quero iniciar nessa noite com vocês uma série de 3 mensagens. Essa de hoje, domingo que vem e no outro domingo, observando com vocês 9 casas onde Jesus entrou no seu ministério. Nessa noite eu observo essas 3. Na noite do domingo que vem mais 3, e na outra mais 3, são 9 casas que Jesus entrou. E eu queria observar com vocês o que aconteceu lá nessas casas em que Jesus entrou quando ele estava exercendo o seu ministério. A primeira casa que Jesus entrou é o nosso primeiro texto, Lucas 7, 36 a 50. Foi a casa de Simão, e ele é um fariseu. Então eu vou chamá-lo de Simão fariseu, ou somente de Simão, ou somente de um fariseu. Foi na casa desse fariseu, chamado Simão. O texto nos diz que Jesus foi convidado por esse fariseu para jantar em sua casa. Está aí no início do nosso texto, no versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E certamente esse fariseu convidou mais gente para esse jantar. Convidou Jesus e mais algumas pessoas para um jantar na sua casa. E eu fico imaginando então Jesus ali com esse fariseu, com aquelas pessoas à mesa. E Jesus era um convidado ilustre. Ele era o Messias, o Filho de Deus. E a lei judaica dizia que no caso desse convidado ilustre,
Simão, o hospedeiro, o dono da casa, deveria fazer algumas coisas. Deveria preparar água para que o convidado ilustre lavasse os seus pés. Deveria preparar uma toalha para que aquele convidado, depois que lavasse os pés, enxugasse os seus pés. Era costume judaico. Deveria ter dado um beijo, um ósculo, que seria o ósculo santo, na face daquele convidado, assim que ele entrasse dentro de casa. Deveria ter ali um óleo. E deveria ungir a cabeça daquele convidado especial. Mas para aquele fariseu que convidou Jesus para aquele jantar, a impressão que nos passa é que Jesus não era esse convidado tão importante. Quem sabe aquele fariseu tinha a intenção de levar Jesus na sua casa com aquelas pessoas para apertar Jesus, para zombar de Jesus, para falar que Jesus não era o Cristo. Então esse fariseu não fez nada disso. Jesus chegou, a mesa estava posta, os convidados ali estavam, e como um convidado simples, tranquilo, normal, nada de especial, a palavra fala que ele se sentou à mesa. E diz o texto que ali tinha uma mulher, que o texto intitula como mulher pecadora. Não deveria ser farisaica. E por isso o fariseu disse que ela era uma mulher pecadora, porque ele não se considerava um pecador. Talvez uma das convidadas do fariseu, amiga da família, ela estava naquele jantar. E a palavra do Senhor nos informa que essa mulher chorava copiosamente ali aos pés de Jesus, e que as suas lágrimas então molhavam os pés de Jesus, e que ela pegava os seus cabelos, que provavelmente eram cabelos longos, e enxugava aquelas lágrimas que ela mesma vertia aos pés de Jesus. E ela levava um vidro de unguento, um óleo, um bálsamo, e com aquele perfume ela então ungia os pés de Jesus. E aquilo ali era uma situação de alguém que estava se humilhando, adorando, prostrado, reconhecendo a nobreza, reconhecendo a santidade, reconhecendo quem de fato era Jesus. E então Simão, o fariseu, reprova essa atitude e murmura consigo mesmo: se este fora profeta, apontando para Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E Jesus percebe o que esse fariseu estava falando. E então Jesus, percebendo a reprovação de Simão, o chama e tem uma conversa muito franca com ele. E essa conversa começa aí no versículo 41. Presta atenção, Simão. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? E Simão responde: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: está certo, julgaste bem. E voltando Jesus então para a mulher, disse a Simão: fez essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E então disse a mulher: perdoados. E se vocês me permitem acrescentar, eu imagino que ele tenha dito: filha, perdoados estão os teus pecados.
perdoados estão os teus pecados. E naquele momento, aqueles outros convidados que estavam vendo aquele diálogo, que estavam ali na mesa com eles, começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus então diz àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ah, meus amados irmãos, se eu estivesse ali naquela festa, ali naquele jantar, ali em volta daquela mesa, eu queria levantar naquela noite, e quando aquela gente perguntou: quem é este que até perdoa pecados? Eu queria tomar ali a causa de Cristo, e eu queria dizer àquela gente que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu queria dizer àquela gente que indagava quem é este, que este é Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, que morreu na cruz para perdoar o meu pecado e o seu pecado e o pecado de todos aqueles que nele crê. Eu queria dizer para aquela gente que onde abunda o pecado, onde o pecado é mais nojento, onde o pecado é mais intenso, o Senhor tem graça abundante para perdoar o pecado. Eu queria que aquela gente entendesse que Jesus é o único que perdoa os pecados, e que por isso Ele tem autoridade de dizer: estão perdoados os teus pecados. Enquanto os homens condenam sem piedade, na cabeça deles aquela mulher tinha que morrer, e morrer no estado que ela estava. Eram justiceiros. Enquanto eles estavam ali impiedosamente condenando, Cristo estende a mão e oferece perdão. Meu filho, presta atenção nessa noite. Não tem vida torta o bastante para barrar o perdão do Senhor. Não há absurdo que tenha sido feito por qualquer pecador que não possa ser perdoado por Jesus de Nazaré. João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus de Nazaré entra nesta casa, e ali nesta casa Ele entra, não somente para um jantar com aquele fariseu, não somente ali para saciar a sua fome, mas os atos de Jesus são todos intencionais. Ele sabe que para além daquele jantar, ali havia uma pecadora, uma mulher desprezada, uma mulher condenada, e Ele entra para dar vida, para dar liberdade, para perdoar os pecados daquela mulher naquela noite. Mas vamos à segunda casa. Nessa primeira, então, Jesus entrou para perdoar pecados. A segunda casa que Jesus entrou está aí no nosso segundo texto, que é Lucas 19, 1 a 10. Também é uma casa muito interessante. É a história que nós conhecemos, e que fizeram até uma música com essa história, a história de Zaqueu. Interessante que agora a proposta vem lá de Jesus. Jesus estava atravessando a cidade. Zaqueu, aquele homem de estatura baixa, pequeno, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, e a multidão não deixava. E então ele sobe em uma árvore, em um sicômoro, marca mais ou menos onde Jesus vai passar, onde a multidão estava apontando, sobe na árvore e fica lá esperando. Jesus haveria de passar,
Zaqueu olharia, mataria sua curiosidade. Ah, é esse. De repente até decepcionaria. Não é assim quando a gente faz a imagem de alguém? Via de regra me decepciona. Quem já fez programa, por exemplo, de rádio, sabe disso. Fiz um programa de rádio lá em Manhuaçu e pegava nas fazendas todas. E o pessoal da roça gostava muito do programa do rádio. Ia lá na rádio para me conhecer. E imaginava uma figura totalmente diferente. E muitas vezes eu vi rostos assim decepcionados. Quando a secretária falava, ó, vieram da fazenda, fulano de tal, para conhecer o senhor. Aí eu abri a porta, bom dia pessoal, sou o pastor Elimar. Você viu o negócio puxando. Eu não sei o que eles imaginavam, mas não era eu. Outra figura. De repente Zaqueu iria fazer assim. Ah, é esse? Eu imagino que isso ia acontecer com Zaqueu, porque Jesus era uma figura simples. Ele não era sofisticado. Quem sabe Zaqueu estava pensando que haveria de passar alguém com a cabeça empinada, o anel no dedo e tal, tipo Hare Krishna, né? E ele ia decepcionar, porque Jesus era muito humilde. E Jesus vai passando então, e ele olha para cima. Ele nunca tinha encontrado com Zaqueu, mas ele chama Zaqueu pelo nome. E agora a proposta vem de Jesus. E que proposta? Para quem tinha curiosidade só de ver Jesus passar. O Senhor Jesus olha, chama Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ah, eu queria estar ali para ver a adrenalina de Zaqueu. Desceu correndo da árvore, diz o texto, desceu depressa e recebeu com alegria. E mais uma vez, olha o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esse povo não queria que Jesus ficasse com um pecador. Era ele entrar na casa de um pecador. Todo mundo falava: errou, não pode. Novamente o ambiente é de uma janta, ou de um chá da tarde. Tem comida, arrumaram a mesa, estão ali. Refeição que a senhora de Zaqueu com as suas empregadas fizeram-se urgentemente, porque foi de surpresa. Essa visita de surpresa é muito interessante. Não deu para preparar nada, do jeitinho que estava a casa, Jesus entrou. Arrumaram a mesa, eles sentaram. E aquela atmosfera começa a mudar. Aquela casa tensa, de brigas e discórdia, de um homem perverso. Uma casa talvez barulhenta, agora está silenciosa. Uma casa agitada, agora está serena. Acontece algo na alma de Zaqueu, na interioridade de Zaqueu. O poder de Jesus o transforma. Não era mais o publicano perverso. Quem sabe era o baixinho alegre. Mudou o homem, transformou tudo, botou o dinheiro no lugar que ele deve estar. Se eu roubei, eu restituo, pago 4 vezes mais. Não tem mais tanto valor assim. E então Jesus disse ali naquele ambiente do interior daquela casa. Olha as palavras de Jesus, queridos, no versículo 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Preste atenção. Jesus pode salvar a sua casa.
Jesus pode salvar o seu pai. Jesus pode salvar a sua mãe. Jesus pode salvar o seu filho. Jesus pode salvar o seu esposo, a sua esposa. Jesus tem poder para entrar na casa do pecador e salvar aquela casa. Não há pecador que Jesus não possa salvar com o seu amor e com a sua graça. Não há pecador que Ele não possa perdoar. Não há vida que Ele não possa transformar. Jesus entrou naquela casa com o objetivo de salvar aquela casa e salvou aquela casa. Mas vamos à terceira casa. É o nosso terceiro texto. Lucas 4, 38 e 39. Na primeira casa, então, a casa de Simão, fariseu, o Senhor entrou para perdoar os pecados daquela mulher pecadora. Na segunda casa, a casa de Zaqueu, o Senhor entrou para salvar aquela casa, a casa do publicano. A terceira casa, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, casa do apóstolo Pedro. E o texto fala assim: ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Eu já vi gente interpretando esse texto aqui no diminutivo. E diminutivo é o seguinte: foi uma cura pequena, curou uma febre. Curou uma febre. Mas presta atenção. A febre não era a enfermidade da sogra de Pedro. Olha o que a Bíblia diz corretamente. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. E por causa dessa enfermidade, sempre assim, a febre não é enfermidade, ela é um aviso de que a enfermidade está ali. Por causa da enfermidade, então, ela estava com essa febre alta. A enfermidade não é revelada qual seja, mas era preocupante. Já tinham procurado recurso e a febre não baixava, significava que estava ali. Não tinha laboratórios sofisticados para diagnósticos. Podia ser câncer, podia ser uma enfermidade terrível. A febre é somente um aviso que a enfermidade corroía aquela mulher, deitada na cama, sem esperança, ardendo em febre. E o versículo 39 diz: inclinou-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Olha aqui para mim, filho. Não tem nenhuma enfermidade nesse mundo que não bata em retirada, mediante a palavra de ordem do Senhor Jesus. Por várias vezes, esse Jesus curou enfermidades terríveis, gente que estava morrendo, e esse Jesus é o mesmo hoje, ontem e será para todo sempre. Ainda hoje, Jesus visita as UTIs do hospital e cura para a glória e o louvor do nome dele. E quem já teve enfermo em casa sabe o quanto isso é difícil. E olha que a nossa época está bem avançada. Os enfermos lá dentro da nossa casa não sofrem tanto como esses aqui sofriam. Porque hoje a gente tem muito recurso. Aqui não tinha. E a mulher estava morrendo lá dentro da casa do discípulo do Senhor. E o Senhor então entra naquela casa, curva-se diante daquele leito de morte e ordena a vida e cura aquela enfermidade. Casas que receberam Jesus. Casa de Simão,
Jesus entrou naquela casa para perdoar os pecados de uma mulher que nem era da casa, mas estava lá na casa. A mulher pecadora. Casa de Zaqueu. Jesus entrou naquela casa para salvar aquela casa e salvou aquela casa. Casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro para curar a enfermidade naquela senhora, sua sogra, e aquela enfermidade foi curada para o louvor e glória do Senhor. Sabe, queridos, tem algumas coisas muito interessantes, mas o final de dia numa cidade grande me chama muita atenção. E por várias vezes, quando eu estou em cidades grandes, o pessoal fala que é a hora do rush, 6h30, 7 horas da noite, eu gosto de ficar ali observando a correria daquela gente. E é lógico que eu me imagino sempre fora daquela correria. Não dou conta. Ônibus lotados, alguns de moto, correndo risco, carros cheios, gente a pé, mulher com sacola, menino, carrinho. O que aquela gente está querendo fazer naquele momento? O que é aquilo? Todos indo para casa. Até mesmo o mendigo, sem casa, ele anda com a sua trouxa, procurando a melhor marquise para ele se abrigar debaixo. Casa é lugar de aconchego. Casa é lugar de segurança. Só que tem casas que são verdadeiros infernos. Conta-se que uma criança, mais ou menos 6 anos, saiu da sua casa, andando pelas ruas. Um guarda percebeu que aquele menino estava perdido, estava longe de casa. Chamou aquela criança e perguntou para ela: onde você mora? A criança de supetão respondeu: no inferno. Aquele guarda apavorou com a resposta daquele menino e repetiu a pergunta: onde mesmo você mora? E a criança disse: no inferno. Sabiamente o guarda pegou na mão daquela criança e disse: você me leva na sua casa? E o menino disse: claro, vamos lá. E eles foram. Assim que foram chegando, estava acontecendo uma briga lá dentro de casa, daquelas que quebram tudo, daquelas que os gritos saem a quilômetros de distância, daquelas de histeria, de jogar as coisas na parede, de gritaria alta. E no meio daquela gritaria, aquele homem brigando com aquela mulher, ou a mulher gritando com o homem, revelou para o guarda a resposta da criança. O homem disse: isso aqui é o inferno. E a mulher disse: e você é o capeta. E o guarda, assombrado, disse: o menino tinha razão, ele mora no inferno. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar tarde, dormir de madrugada e comer o pão que penosamente granjeastes. Ao
Nós temos um projeto, queridos, para a cidade Frutal. Projeto da gente ter 1000 pontos de cultos semanalmente aqui dentro da cidade Frutal. Mês que vem nós vamos chegar nos 18, graças a Deus. Mas nós queremos estabelecer 1000 pontos de culto, 1000 portas abertas como está essa, para as pessoas entrarem, ouvirem a palavra, receber oração e receber cura, receber a salvação de Jesus, crescer espiritualmente, viver uma verdadeira comunhão. E graças a Deus, porque casas estão se abrindo para serem verdadeiras igrejas, onde o nome de Jesus é celebrado semana após semana. Hospedeiros das células, vocês ainda vão ver, se já não tiverem visto, Jesus salvando famílias inteiras dentro da casa de vocês. Vocês vão ser testemunhas oculares de Jesus curando enfermos dentro da casa de vocês. Vocês vão ser testemunhas oculares de Jesus salvando vidas, transformando corações dentro da casa de vocês. Porque quando Jesus chega, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura, aleluia! E você vai aplicar essa palavra no seu coração como o Espírito Santo está te falando. Mas eu queria te fazer um apelo em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo para você abrir a sua casa. E não precisa ser casa grande não, nem chique, nem boa. Pode ser casa humilde. Porque Jesus de Nazaré, Ele não entra só em casa boa e nem em casa ruim, Ele entra em todas as casas. Ele não escolhe ambientes. Ele vai em casas simples. Não precisa você ficar pensando que vai abrir e vai ter que hospedar a igreja, não. As células têm o total de 15 pessoas somente. Depois a gente multiplica. Qualquer sala bem organizadinho cabe 15 pessoas. Essas nossas aí que estão reunindo 30, 40 está fora do esquema. Se não ficar com 15, não tem proveito, precisa ter. Eu queria te convidar, te desafiar, mediante o que nós ouvimos nessa noite, Jesus entrando nessas casas e fazendo o que Ele fez, a abrir as portas da sua casa para hospedar uma célula, uma igreja, o povo de Deus. Como disse, não precisa ter varanda grande, não precisa ter sala grande, coisa simples, como Jesus é simples. Às vezes a gente fala muito, né? Dá para dedilhar? Às vezes a gente fala muito, né? Que a gente tem que usar tudo que a gente tem para a glória de Deus. Só que a gente começa a pensar em tudo que a gente tem e a gente só pensa no carro. Mas a gente tem casa. E casa também tem que ser usado para a glória de Deus. Coisa que eu fico mais contente no meu coração é quando o irmão consegue a casa própria. Que delícia, gente. Que coisa gostosa. Ainda que seja financiado. Mas as portas dessas casas nossas têm que ser abertas para Jesus entrar e sentar na mesa conosco, com os nossos vizinhos, salvar vidas ali, curar enfermidades ali, transformar famílias ali. Filho, você que está sendo tocado para abrir sua casa, para ser um hospedeiro desses grupos, isso é só um começo. 2024 nós teremos 1000 grupos. Isso é só o começo, mas o começo é nosso. Eu e você, nós temos que fazer esse começo.
Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar, consagrando a sua casa para ser a igreja do Senhor semanalmente, para ser hospedeiro de uma das nossas células. Graças a Deus. Oxalá a gente abrir 1000 casas nessa noite, nós resolvemos o problema até 2024. Você tem que consultar seu marido, sua esposa, consulta agora. Vem, vamos, e traz ela aqui, traz ele aqui. Jesus vai entrar na sua casa, naquelas reuniões. Isso é sério. Ele vai curar enfermos lá na sua sala, lá na sua cozinha, lá na sua varanda. Ele vai transformar famílias lá. E quem sabe são os seus próprios familiares, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus primos. Abra sua casa. Ela não precisa ser grande. Abra sua casa. O seu coração tem que ser um pouquinho grande. A casa pode ser menor. Eu não quero apelar, mas eu quero te oportunizar. Levanta do seu lugar e vem, meu filho, em nome de Jesus, amém. Seja valente e corajoso. Essa casa é do Senhor, não é nossa. Não vai ficar pedra sobre pedra. Temos que usar tudo que temos para o louvor e a glória do Senhor. E o desafio é você usar a sua residência para ser a igreja do Senhor, para ser a casa de oração, para ser lugar de milagres, para ser lugar de transformações. Mais alguém entendeu o apelo, que é aceitar esse desafio? Saia do seu lugar e venha, e nós vamos orar por você. Amém, graças a Deus. Mais alguém? Amém, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Presbítero Rodrigo, vem aqui orar, por favor. Peça ao Senhor para encher esses corações de alegria, de entusiasmo, que eles possam abrir as casas e os corações para ver o Senhor agindo ali dentro das suas casas. Você sabe que eu não sou disso, não sou mesmo. 13 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu vou fazer esse negócio de dar uma última oportunidade. Mas nessa noite eu sinto no meu coração que você precisa ainda levantar. Levanta e vem em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. São casas que vão hospedar a igreja do Senhor. É um princípio, irmãos. Isso vai virar uma fileira grande. E em 2024 nós vamos ter 1000 casas hospedando a igreja do Senhor. Amém? Deus, obrigado, Pai, obrigado, Deus. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai. A nossa casa ser uma extensão, Senhor Jesus, do Teu reino. Ó Deus, sustenta esses lares, ó Pai, sustenta essas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, cerca, ó Pai, as paredes, os muros, ó Deus, com qualquer artimanha do maligno, ó Deus, tentando roubar a paz, a harmonia, Deus, tentando roubar, Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração deles. O Senhor é maior, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é grande, ó Pai. Sustenta o Senhor Jesus, dê visão, ó Pai. Faça-os prosperar em todas as áreas, Senhor Jesus. Que ali seja um lugar de libertação, de cura, de transformação, ó Pai. Melhor que isso, Pai, seja um lugar de adoração, Senhor Jesus. Pai, cure o Teu povo, Pai. Obrigado por esses valentes do Senhor, Jesus. Obrigado por esses valentes, ó Pai, que gentilmente abriram, ó Deus, a porta do lar. Eles não sabem, ó Deus, quão grande é o poder do Senhor naquele local, Pai. Surpreenda-os, ó Deus, cada dia mais. Surpreenda-os, ó Deus, cada dia mais. Dê visão para eles, ó Pai. Dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Toca, Pai. Toca no coração do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, por saber que o Senhor Jesus acredita em nós, ó Pai. O Senhor quer curar, quer transformar o nosso coração. Pai, que nessas casas, Deus, a
e a salvação no Teu nome, Pai. Eu creio, Pai, que onde a presença do Senhor está, Pai, há mudança, há transformação de vida, há um renascer do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a pairar, Pai, começa a retirar tudo aquilo, ó Deus, que vai impedir, ó Deus. E aquelas pessoas que estão indecisas, ó Deus, toca no coração delas, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, passar nossos dias aqui nessa terra sem fazer uma mudança de entendimento, ó Pai. Que a casa que o Senhor nos deu, ó Pai, não é nossa, é do Senhor, ó Pai. Que ali também, ó Deus, é uma extensão da Tua igreja. E obrigado por esses valentes, ó Pai, que grandiosamente, corajosamente, Pai, se disporam a falar aqui é um lugar de adoração também. No nome santo de Cristo, nós te louvamos, ó Pai, por esse presente. Amém. Ainda encerrando com vocês, irmãos, se porventura algum filho de vocês, algum neto, perder-se na cidade e um guarda-chaves e perguntar para eles onde vocês moram, a esperança do meu coração é que eles digam assim: nós moramos no céu. E ao chegar ali perto, que eles possam ouvir hinos de louvor e ter a certeza que de fato o lar de vocês é um lar abençoado por Deus. Que Deus os abençoe. Podem sentar. E eu quero convidar os presbíteros para nós ministrarmos a Santa Ceia nessa oportunidade. Fique em paz, queridos. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.